Meus amigos, Coscobel. Eu vim aqui no sítio Ventania, Pazelinho. Disse, compadre Ninho, vem aqui pegar uns limão pra você fazer uma laranjada, você quebrar esse bucho seu, viu? Você tá com um bucho muito grande. Comprar uma laranjinha, pegar as laranjas, pegar um negocinho aqui na fruteira aqui, de zelinho, um mamão, macaxeira, Coscobel todo. Eu tô indo aqui de graça, né? Aqui é o sítio do Pazelinho. Esse sítio é famoso, viu? É no Coité Cultura. Eu vou lá buscar. Tô aqui na tristeza danada, porque o sol não tá meio quente, né? Usei muito esse chapéu, muito. Chapéu usei muito tempo. Na roça. Todos nós tínhamos um chapéuzinho desse para trabalhar, não queimava rosto, não tinha negócio de passar creme, tinha nada. Isso aqui, o suor da palha do chapéu hidratava o próprio rosto, correto? E o povo hoje, para poder sair, tomar uma horinha de sol, não sai no sol, né? Os meninos não tomam sol, não tomam chuva, não pisa dentro de um barreiro, né? Não anda descalço. É uma geração, na verdade, uma geração falida de resistência, é geração... Comadre Camila, vai me auxiliando aí, como é que tá aí? Tá chegando o áudio agora aí, Camila? Como é que tá esse negócio aí? Como é que tá ruim? Uns menininhos criados com danoninho, com essas pizzas, esses biscoitos de Chegou, não foi? Dentro do supermercado com Chegou. Veneno, com esse suco velho artificial. Os meninos que nunca comeram um beijuzinho, uma macaxeira da roça, né? Os meninos que não tomavam uma chuva, não brincou de gude, só com celular, escola, celular, tudo doido. Então esses meninos e essas meninas aí não vai ter a resistência da nossa geração. Me perdoe, eu estou falando aqui a verdade, né? A geração do meu pai tá aí, da geração de 85 anos, estão aí, virado o Coscobel, na vida, felizes ainda pela idade que tem. Geração do meu pai, a minha de 50, geração forte também, porque a gente veio desse mundo aí, veio dessa arte de movimentar, ter o nosso cargo horário de trabalho, mas tinha a escola, mas hoje ou você estuda ou estuda, né? Hoje o pai pega os filhos dos 4 anos de idade, vai para a escola, estuda de 4 anos até os 20, para o ensino médio, não é isso? O ensino médio agora vai para as faculdades, mais 10 anos, vai para 30. Depois faz uns cursos de reforço para outras graduações, né? Vai para 30 e pouco. Quando vem viver, já não presta mais. É uma geração que não casa, uma geração que não tem família como estrutura, é uma geração que cada um tem um emprego, já tá bom, né? Homens e mulher. E isso é triste, porque o maior objetivo do Criador ter feito o homem e a mulher aqui foi para procriar, casar, estudar, trabalhar, mas criar filho. Hoje estão trocando os filhos por cachorro. Um casal, quem é casado hoje quer ter o filho, não quer, compra um cachorrinho. Eu vou lá buscar minha... Compadre, toma... Ei... Cala a boca aí, deixa eu ver o que a Camila escreveu aqui, compadrinho. Camila Araújo, painho, tuas informações estão... Pera aí, celular. Atravessadas. Como assim, comadre? Tá atravessada como? Explique melhor o que foi que eu falei que tá atravessada aí. O compadre José João chegou por cá. E o Devan tá errado o que, Devan? O Devan o que tá errado? A Camila disse, o painho não tinha, como é? Hidratante, nem protetor, nem envelhecimento precoce. Quem tá dizendo que eu tô velho aqui? Vá com o seu agouro pra lá, né, velho? Tu quer que o velho conversa mais besta, né? Né, Zé João? Tá melhorando aí o som aí, vão dizendo aí, auxiliando, consegui botar aqui o Coscobel aqui, o passarinho tá cantando. E aí,
Pega um desses aí, vê se tem algum cego no meio aí, vai, vai, aí, ó, na minha fazenda, sítio novo, entendeu? Né, compadre, velho? Vai aí, pega um cardeal desse aí pra o exame ali se cuidar, entendeu? É desse jeito mesmo, aí não é comigo não. Jefferson Tapucá, o áudio tá ótimo, bom, estamos tendo assessoria aqui já geral. Vê como é que tá o áudio, alô, som, aí, tá melhorando. Aqui é o PA de som, né, compadre? Compadre Nilza Santana tá dando boa noite a toda aí, Delvan dos Cardeal, Camila o que, Camila? Camila, deixa de estar com agouro. Ele tá com agouro aí, né, Zé João Tapucá, Delvan Carneiro, compadre Camila Araújo, Bernardo velho, vai pra Rússia, né? Eu vou mais Bernardo. Bernardo, que você for, me avise, eu vou mais você, não ter sair desse Brasil velho popaiado aqui, né? Jorge Watt, vendo a renda aí, compadre Jorge, tá lá vendo a renda também no Juazeirinho, um forte abraço a todos vocês do Juazeirinho aí, né? Que tá vendo a Ana Almeida tá por cá, compadre Jefferson Almeida, né? Tá muito bem, agora dá pra gente continuar o trabalho, pelo menos em paz, com esse sossego de vida, né, compadre? Né, compadre? Isso mesmo, cadê Zelinho velho? Não chegou ainda, né, Zelinho? Zelinho gosta das piadas, dos negócios aí. Cadê a mulher da Pataquara aí? Cadê você? Miro é tão ignorante que ele foi pegar um avião, ele morrendo de medo. Nunca tinha andado de avião. Quando pegou um avião no Recife, os cabas da porta disseram: Miro, o avião vai cair. Ele disse: quer que tem? Não é meu? A gente já está sabendo quem é Miro. Um bêbado e um pastor entraram numa peleja. O pastor dizia assim: vê se larga essa cerveja e me acompanhe que eu vou te levar para a igreja. E o bêbado respondeu: te acompanhar não vou, que as igrejas hoje em dia é cheia de falso pastor, que fazem meio de vida com o nome do Senhor. Aí o pastor se zangou, ficou valente demais. Disse: não agrada a Deus essas coisas que tu faz. Uma vida igual a tua só agrada o Satanás. E o bêbado respondeu para o pastor bem ligeiro: não queira imitar Jesus, o nosso Pai verdadeiro, que ele pregava pros outros, mas não cobrava dinheiro. E o pastor falou assim: tu vive na perdição, andando de bai-bai, dormindo em pé de balcão. Se continuar assim, nunca vai ter salvação. O bêbado olhou pra ele e soltou uma risada. Disse: você se esconde atrás da Bíblia Sagrada, mas fala da vida alheia e tem pessoa intrigada. Foi meia hora de briga e foi lá no meio da praça. Saiu um pra cada lado e o meu tio achando graça. Era o pastor com a Bíblia e o bêbado com a cachaça. Não, você tem que procurar uma mulher que te aproxime de Deus. Eu já tive uma. Já? Já, me deu 2 facadas. Não! Ave Maria, Jesus, né, compadre velho? Tu é doido. Sangue de Jesus tem poder, que Se desmoralidade, aproximar de Deus assim é não, né, mais. compadre? Aí também não é não. Aí é falta de higiene, né? Falta de higiene desse jeito aí, negócio de coisada. Compadre Romildo Carneiro Lopes Candiente, que precisa dizer, compadre, manda um alô aí. Manda um alô aí pro meu amigo Toninho aqui do Serrote, né? E meu amigo Griofeu, que é nome bonito com os infernos velhos. Aí é feio, eu conheço. Menino, não se mete nessa conversa, que essa conversa é conversa de menino, né, compadre? Aí é feio, eu conheço. Como que é feio, menino? Como é que aí é feio? Aí é bonito. Aí é feio, eu conheço. Tá vendo aí, Geofreio? Geofreio é com o Padre Guió, né, compadre Guió? É, Geofreio é com o Padre Guió. Ele que é aí do Serrote, amigo velho bom danado, já fiz muito forró aí, com o Padre Guió aí. Não foi com o Padre Romílio? Romílio, velho, é que vai dar um velho do bucho grande, mas ele tá aprumado também, né? Boa noite, indo bucho grande. Os buchos grandes, né, Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, bora hein? adiantar. Deus é mais. Deus é mais, né? Hoje é segunda-feira, é dia de alegria, né, compadre Nilson? Esse negócio com o Mário Jéssica tá por cá. Ô André, compadre André, o homem aí da construção civil, aqui ele tava aí. O compadre André estava. Ele? Peraí, o compadre André estava aqui na obra. Esse de chapéu branco aí, o compadre André, né? E vinha um cara lá pra cá com peso meio exagerado, Romildo. É ele? Vi. Você é doido, rapaz. Eu não sabia que era ele, não. Era ele, tá É ele? você.
Vi. Negócio desse jeito, né? Eu não sabia que era ele, não. Bora tentar. Quando você foi embora, eu disse pra você: esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Filho que um dia vai querer voltar, vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara vai me dar razão. Descobri que ele é só uma ilusão e não faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado, te deixar na mão depois de ter transado. Não te realiza suas fantasias. Santana. Quando você foi embora, eu disse pra você: esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia vai querer voltar, vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara vai me dar razão. Descobri que ele é só uma ilusão e não faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado, te deixar na mão depois de ter transado. Não te realiza suas fantasias. Na hora que quebrar a cara vai me dar razão. Descobri que ele é só uma ilusão. Essa música é a música das paixão ali com o padre Roberto Moraes, tá lá vendo a gente pelo YouTube, né, compadre Roberto Moraes? O padre Romito tá perguntando se eu teve micareta em Coité, foi, compadre? Coité Folia teve num bocado de praça lá, nas duas praças, teve na concentração ali no centro, teve no outro lado da rua do Fórum Antigo, ali no Fórum Antigo, teve lá na Mariquinha do Dodô, né, teve folia no Coité tudo, né, em ambas partes, ambas coligações aí fazendo as suas manifestações políticas, né, e Coité ontem viveu a festa dos seus candidatos. E isso é importante, né, compadre Romírio? Cada um traz o seu povo, o seu público, né? Teve a coligação aí do Marcelo Araújo, cá na praça, do semáforo, a de Assis, do PT, ali na praça, vindo de Santa Rosa, com a sua comitiva, né? A sua carreata até ali, a concentração determinada por lei aí na antiga Praça do Fórum. E a outra... Eu não tive informação que a outra estava vindo também lá da rua do Mariquinho Dodô, né? Ou teve fora de Coité, em outra concentração que não tive informação se entrou em Coité em carreata, mas teve sua manifestação também aí, o pessoal aí de Val, Betão, né? Então é um momento do pleito da política em todo o Brasil, né? Cada um tem o direito de se apresentar e apresentar suas propostas e fazer suas brincadeiras, suas folias dentro de respeito. É isso que importa aí, né, compadre Ramiro? O povo sabe o que quer, o povo não tem ninguém mais analfabetismo, as pessoas sabem do que quer para sua comunidade. Não é isso, compadre Vladimir, velho, primo aço, primo coscobeu. Eu não tenho primo dessa natureza não, né? Boa noite, indo bucha grande. Aí é bicho é o homem do bucho grande, compadre velho, compadre Vladimir, velho, né, Vladimir? Ali é o homem do bucho grande aí. Filho dos infernos, velho, é o homem do paparazzi aí, viu, compadre Ramiro? Esse Vladimir aí, o homem do paparazzi, né? Mora ali no Maçudinho. Pensa um homem pirrinhado nessa vida. Toma lá da cá não, esse homem aí é uma pirreira da minha vida, senhor.
Eu vou me embora pro Pará, sair fora dessa confusão desse homem, não posso pisar os pés em coiteia pra nada, né, compadre Gilberto Oliveira Lima. Que é esse Gilberto, velho? Gilberto Oliveira Lima, meu Jesus, esse homem é um homem, é um dos mais bonitos aqui da Coiteia. Aí é feio, eu conheço. Menino, tire de problema, viu, menininho do Couto Serena? Sai de problema, né? Deixa eu conversar, minhas Compadre Lim, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Braia pra compadre Gilberto de Oliveira Lima. Tá vendo a gente aí, né, compadre Gilberto? Caba velho. É, boa noite, índio bucha grande. Ô, índio nojento dos infernos, velho, né, compadre Gilberto Lima? Ô, a gente, esses passarinhos aqui, ó. Se vão pegar um passarinho aí, vai rede pra cadeia. Né, compadre? Aí no meu filho, viu, vai? No filho de asa aberta aí. Eu boto essas comidas aí pro riquinho, boto água e boto uma câmera lá, né, pra ele e fico filmando, coisando, né, pra ver se tem coisa bonita no mundo da rede ainda, né? Olha aí, olha que coisa boa. Sabiá, pai. Sabiá, aquele cascudo de farol vermelho. Sabiá, ontem lá eu tava fazendo meus trabalhos lá de comunicação nas armas, aquele furungo, só vi o flash da máquina, parecendo um relâmpago. Quando eu era Sabiá, fotografando, parecendo um paparazzi, e já enviando aí pros amigos dele aí, né? Esse Sabiazinho do inferno, velho, esse Sabiá. Ah, Sabiá, não tem problema não, eu vou mexer nos meus bus aqui. Você vai passar uns 3 dias doido, vai perder esse celular seu, você não sabe onde vai botar, viu? É isso mesmo, esse coscobeu aí, né, compadre, velho? Você sabe, o resultado aí dos caras que saem fazendo maldade aí, o resultado é esse aqui, ó. Tá aí, íamos caminhando aqui na BR, destino a Barra, encontramos, deparando com essa cena aqui, olha. Um animal, uma carroça, traçada aqui o animal, o cidadão em cima dela e a carroça mais carregada. Isso caracteriza maus tratos animais. Tá aí, ó. Uma hora dessa, só desse, talvez não tenha nem bebido esse animal hoje, nem comido. Vou lhe admitir desse da carroça. Certo? Um corpo desse, um peso desse em cima do animal, de um jeguezinho desse. Ou intimá-lo, certo? Vai a senhora para a delegacia na quinta-feira para o senhor responder, notificar isso aí. Isso é maus tratos animais, isso é crime. Certo? Não vou lhe levar agora, porque nós vamos numa diligência. Mas o senhor vai mal, certo? E não vai mais fazer isso aí não. Porque se eu lhe pegar da próxima vez, aí o senhor vai ser preso e autuado em flagrante. E é inafiançável. As penas são severas. Tá aí, olha. Não pode não, viu? Isso é crime, caracteriza crime, maus tratos animais. Bota a cadeia, compadre, né, compadre? Gilberto, ele é o patrocinador aí de Sabiá, mas Gilberto, Tota. Ligeirinho, Viludinho, como é o nome dele aí, compadre Gilberto? De Adelínio, eu esqueci o nome desse febrento aí, né? Tá baixo ainda o meu microfone aí, eu vou botar um PA aqui de 40 graus dentro desse estúdio pra ver se chega melhor aí o áudio, né, compadre? Compadre Pedro Oliveira Lima tá vendo a gente aí na boa hora, vendo a gente aí, né, compadre Pedro? Esse cara da carroça aí tem que pagar o preço mesmo. Febrento desse, novo, bonito, uma carroça num peso dos infernos desse, um eixo antigo, um eixo de Fusca. Ali uma catraca dentro da outra rodando ao contrário, o cara carrega de madeira e ainda sobe em cima, numa subida, numa quintura dessa, um giguinho ainda capado, por cima ainda capado, né? Não é brincadeira não, bicho, não é brincadeira não. Diga ele que veio-se embora que o jaco dele se soltou. Foi, se soltou pra onde? Já se soltou pra onde? Na carroça daquele jeito. Não tem jeito Sangue não. de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus é mais. Cadê Cremosinho aí, compadre Gil? Tá por aí, Cremosinho, manda um abraço pra ele aí, manda ele distanciar da praça, né? Mandou lá, mandar um alô aqui, nós estamos com a internet travando, mas tá chegando as informações devagarzinho aqui no monitor, né? O Madeliene Bueno aí no vendo a gente, o padre Roberto Moraes, com o padre Álvaro na Goiabeira, vendo a gente, né? O padre Álvaro, quem tá vendo a gente pelos YouTube também aí lá. Tony de Pedro, Marco Mário Gainha, com Mário Jéssica aí de Feira Santana vendo a gente, né? Que é sobrinho do velho aqui, né? Com Mário Jéssica, tá lá mais Josué, vendo a gente nas Feiras Santana, com Mário Jéssica, Neuza Santana tá vendo a gente,
o Mariano Almeida, Jefferson Almeida tá por cá vendo, né? Tá vendo aqui, agora aqui no celular tem Vladimir Carneiro, tem Gilberto Moraes, tem aqui o compadre Pedro Oliveira Lima, tem aqui Gilberto Lima, é Gil, do táxi, né? Tá mais a gente aqui, quem mais aqui? Tá com o compadre Oscar Mascarenha de Simpliciano Simples, chegou com Zé Pinto, velho, chegou, cadê meu Chucai? Cadê o Chucai? Ô, compadre Jaime, velho, chegou Zé Pinto, velho. Chegou Zé Pinto, vou botar um samba agora que Zé Pinto merece, né, compadre Jaime? Compadre Zé Pinto, velho, gosta de uma musguinha brega também, né? Compadre Gilberto ele foi da onde? Foi tá em retiro, oxê. Foi tá em retiro, que você é um professor escrevendo um verbo desse aí, Gil? Foi tá em Recife, como é que é esse português seu aí? Rapaz, não precisa você fazer essas coisas tronchas também não, ajuda a gente a ler melhor. Que negócio é esse aí, rapaz? Que falta de higiene esse corrente aí, né, não, compadre Jaime? Aleluia, Jesus, Maria José. Quando você foi embora, eu disse pra você: esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escuta o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Duvido que um dia vai querer voltar, vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão. Descobri que ele é só uma ilusão, e não faz amor como você queria. Aí você vai ver que dói no lugar errado. Te deixar na mão depois de ter transado, não te realiza suas fantasias. Nil Santana. Quando você foi embora, eu disse pra você: esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia vai querer voltar, vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão. Descobri que ele é só uma ilusão, e não faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme no lugar errado. Te deixar na mão depois de ter transado, não te realiza suas fantasias. Me trocou por um velho aí, tá vendo aí, Gil? Hoje o Gil não vai pra lá agora não, lá é 7h30, viu? Desde de Muganga, aí Gil, essa bandida, né? Essa sarigata, dizia vovô, ó, pai Jaime, sarigata, trocou um homem bonito como eu por esse velhinho cheio de dólares, né, comadre? Comadre Desita, viu, pai Gil? Gilberto, tá em Retirolândia, né, Zé Pinto, aí, Zé Pinto. Fui trocado por uma sirigata, por um velho, Zé Pinto. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão. Descobri que ele é só uma ilusão, e não faz amor como você queria. Aí você vai ver que dói. Ô Gilberto, você tá precisando arrumar uma mulher nova assim, ó, na sua linha aí, ó. Essa menina aí, o endereço dele é 222-222, qualquer coisa, pode entrar no site dela aí que você vai arrumar. Essa mulher tá sozinha, né? O velho largou aí na estrada e ela ficou perambulando, chorando, e Mosquitinho deu um recado aqui pra ela. Olha, tô retado, tô virando na desgraça. O quê, rapaz? Olha, tô retado, tô virando na desgraça. Tô retado, tô virando na porra. Eu quero saber quem foi o corno, o filho da puta, o filho de uma égua, que botou aí meu nome, dizendo que eu pareço o filho de um caxinguelê. Filho de um caxinguelê que parece é tu, corno. Olha a boca, viu? Esse moleque tem a boca mole demais, viu, compadre velho? Né, compadre Nilson? Ô, compadre Gil, ó, compadre Lula Táxi. Olha onde é que ele tá agora. Para Nil Santana!
Pra Fortaleza, tô saindo de São Paulo. Cuidado pra não perder o horário, pra não perder a feira. Ana, uma boa noite, um abraço ao pessoal daí de Conceição do Goité. Os amigos, Thiago, Mileno Celular, Otacílio, meu irmão Ricardo, minha irmã. Todos aqueles goitéenses. Nós por cá, viu, Ninho? Cajamar, o maior centro de distribuição dos Correios. Vamos nessa. Nil Santana, essa vai pra você. Bora, Zé Pinto, velho, vamos segurar Zé Pinto. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Compadre Moraes, velho, Roberto Moraes tá aí vindo a gente pelos YouTube, lá na TV de 45 polegadas, assistindo a gente, tomando um cafezinho, perto do Coité Cultura, Zé Pinto. Vem cá, O Padre Miguel aí também, né, que o Padre Miguel tá sambando. Tá vendo aí a gente aí no pé. samba, a gente canta. Aqui na Rua dos Barreiros. Vem cá, vem ver. Ela que toma um cafezinho. Samba na moça, a taça do mundo é nossa. Vendo a gente aí dentro Do mundo é nossa. Vem cá, vem ver. Ei, que tá aqui, rapaz? Que Nenê quer conversar com você. Sério, rapaz, manda Nenê se Vai não. tocar lá pro Vem ver como é bom samba na moça. A taça do mundo é nossa. A taça do mundo é nossa. Vem cá. Olha, tô retado, tô virando na desgraça. Dois. Tô retado, tô virando na porra. É, Eu quero saber quem foi o corno. Boca. Olha, tô retado, tô Cala a virando na boca, desgraça. Tô retado, Pô, na gente vai só tem boca poca, compadre Jaime. Que negócio é esse? retado, tô virando na desgraça. Que xingador. Tô retado, tô virando na porra. Cala a Eu boca, quero saber quem você foi o corno. Viu? O filho da puta, o filho de uma égua, que botou aí meu nome, dizendo que eu pareço o filho de um caxinguerê. Você parece mesmo, você parece um gongo, você parece que é parente de Nenê, né, compadre? Para tirar da valentão e não adianta nada, você não é valente nada, Não rapaz. tenho medo de nada. Você não tem medo do quê, A rapaz? verdade é essa. Você não tem medo do quê? Eu não tenho medo de nada. Você tá pensando o quê? Que você lê essas A verdade é essa. Que você Não tá tenho com medo de conversa, nada. rapaz, com conversa. A verdade é Na essa. hora que soltou um foguete lá ontem atrás do paredão, quando eu fui lá pra você, só vi foi a sandainha voar, rapaz. Eu não Viu? tenho medo de nada. Pensando que era pipoco de coisa, rapaz. Viu? A verdade é essa. Você é um menino direito, Menino direito um aço, eu boto é pra torar, viu? um menino educado, de família direita. A sua mãe, a mãe. Epa, tire mamãe de boca quente, viu? Eu não aceito pra eu denunciar você, viu? Ô Nenê, sarampo, velho. Exemplar, católica. Que ele disse E você- que mamãe toma um pitu retado, mamãe não sai do cadombré lá, amarra a gente sambando, negócio de vir pra cá, pra misturando as coisas, meu Você irmão. fica numa molequeira dessa aí, ó. Como assim? Sua com cara de bicho, é? Viu? Fazendo E a senhora não se meta não, viu, comadre? Não se meta não, que a senhora já tá velha, não aguenta trompo não. sua sacanagem. Respeitar. O que, é que a senhora quer no meio da conversa de gente adulto? Tu é filho de família direita, de A senhora não me conhece não, sai de boca quente aí, viu, Gil? honestidade.
pai. Essa mulher é a avó de Gil aí, Gil? Como é que é? Não é filho de vagabunda, não. A senhora tá se metendo, comadre. Deixa seu menino aí crescer e tá com o cabelo cheio de subaco aí no cabelo e a senhora fica se metendo. Se o menino resolver a vida dele, Tá a mãe aqui pra resolver esse problema. deixe a senhora sair, que a senhora é de maior, de idade, velha, já passou do limite. A hora extra, feriado e constipação, sabe essas coisas. Tema que eu vou levar pra juíza. Eu não vou, né? Nesse tempo de política, eu não vou atrás de juíza, né? Deixa a vida dele. É. Eu sou mãe estando doente. É doido. Minha pressão alta. Sim. E na hora de eu morrer por causa dessas misérias. O que é que tem? Eu não tive nada a ver com isso aí não, comadre. Quem soltou o negócio do cachimbo lendo foi eu não, entendeu? Foi eu não. Vai botar retrato teu, desgraçado. A véia tá retada. É. Se amanhã tiver qualquer coisa que for pro médico, a responsabilidade é sua, viu? Sim. Pode te contar aí que o bicho vai pegar pro seu lado. Vamos sair no murro, nós dois. Olha, eu tô retado, tô virando na desgraça. Tô retado, tô virando na porra. Eu quero saber quem foi o corno, o filho da puta, o filho da égua, que botou aí. Cala a boca, vá atrás de Gil, que ele vai liberar a gasolina pra você lá, né, Gil, amanhã. Telefone 222-222, tá lá na saída do ponto táxi, ele mais neném. Tá liberando gasolina pra você ir pescar, né? Ver se pega uma piabinha daqui pro finalzinho do mês, né, compadre? Aí, Pajá, 1975, o mundo tinha vergonha na cara um pouquinho. Os homens cabeludos e as mulheres nuas dançando no programa do Bolinho. Ouvindo esta música eu conheci alguém. Beijando seus lindos lábios me apaixonei. Anos felizes vivemos, mas tudo acabou. Partiu e ficou a saudade de um grande amor. Não toque esta música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste um amor que perdi. Dizem que um homem não chora quando sente saudade, mas na verdade esta música fere o meu coração. Não toque essa música que eu não posso ouvir. Ah, compadre Gil tá numa paixão retada, mas não é esse tipo de música. Gil é mais intelectual, é de um tempo, compadre Gil é de um tempo mais evoluído, né? Ele gosta dessa aqui. Ele disse, Ninho, toca aquela música lá. Do tempo que eu era aprumado. Depois de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você, nem sei como começar. Tenho tanto pra dizer, dizer que o meu amor está cada vez maior, dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor, que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto. Hoje eu sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler. Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver. No fim da história acabei ficando sem você. Sem você não tem amor de madrugada, não tem chamego, luz apagada, não tem lençol, cama amassada. Sem você, sem essa de cantar pra lua, eu sou mais um homem de rua que estou morrendo, a culpa é sua.
sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler. Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver. Fim da história, acabei ficando sem você. Sem você não tem amor. De madrugada não tem chamego, luz apagada, não tem lençol, cama amassada. Eita, compadre Jaime, uma musiquinha boa do Coscobeiro, né, compadre Jaime? Compadre Jaime, a gente fica na visita do mundo, né, e interagindo também, né, compadre Gil? Cadê o compadre Gil aí que tá vendo a gente aí, né, compadre Gil? A gente estamos vendo a briga do mundo aí, compadre, falando politicamente das coisas, né? Esse Pablo Marçal aí tá um vira-volta em São Paulo aí, tá liderando lá nas paradas de comercial do mundo político, né, compadre? Tá virado o Coscobeiro lá, esse Pablo Marçal aí é um nome novo na política de São Paulo, né? Disputando lá com Boulos, com mais duas candidatas lá, que agora me esqueci o nome. Tá um vira-volta danado, né? E as pessoas, é um bumburim danado, o povo só é uma coisa e outra, né? E tá aí o pau quebrando, né? O pau tá quebrando e a gente torce que cabe essas brigas malucas que tá acontecendo aí no nosso país, porque a coisa não precisa ser assim tão... Né? Tá passando um comercialzinho aí, só para mostrar um pouco aqui da matéria para vocês. Não tem jeito para não entrar esse comercialzinho aí, é um negócio sério, né? Vai, filho do Coscobeiro, sai daí logo para a gente adiantar o lado aí. Então, assim, a gente percebe que a coisa não é tão fácil como a gente imagina. A paz não reina uma paz direito. A briga não é só em cada cidade, no interior também lá o pau quebra bonitinho, né? E a gente vem acompanhando aqui no dia a dia e tá o pau quebrando aí, né? O pau tá quebrando aí. Eu torço que vença o melhor para poder melhorar. Deixa eu ver aqui como é que tá essas conversas aqui. Esse por aqui foi marcado pela cerimônia oficial de Lula em Brasília, pela manifestação convocada por Bolsonaro na Paulista. Aí vem a imprensa. A imprensa estimou que 20 mil pessoas estiveram no esplanado, lá nos ministérios, e que 60 mil pessoas estiveram na principal avenida de São Paulo. Bom, vai avisando. O Sam é um cara que sempre calcula, não me parece 60 mil, e lá estava muito mais vazio do que 20 mil. Não sei, o Sam depois tem os cálculos que a gente pode abordar. Pelo que eu vi, tinha 60 mil na Dirce só. Muita gente, né? Tinha muita gente. Pô, Muita gente. Não é 60 mil. Tava naquele clima de eleições municipais, né? Pablo Marçal, Maria Helena e Ricardo Nunes, que é apoiado oficialmente pelo ex-presidente, e aí compareceram na Paulista. Nenhum deles discursaram, nenhum pôde falar lá, inclusive, né? Me parece que Pablo Marçal, na rede social disse que foi impedido de falar. Ele postou vídeo. Foi isso que ele disse. Aí tem a história do... Ele postou, mas tem a história da briga lá, do... Qual que era o negócio? Então, no meio do discurso do Bolsonaro, ele ficou bravo com alguma coisa que estava acontecendo. Aí ele falou: desliga isso aí, pô. Desliga isso aí, eu tô falando. Que era outro carro. Então, só que, pelas informações, não era o carro do Superman. Desculpa. Olha lá. Você tava onde? O Delário é o representante Você tava onde? Agora os caras estão brigando. Aí essa brigadeira danada, né, compadre Jaime? É uma correria danada aí. Teve essa disputa aí entre uma coisa e outra lá. Com o desfile 7 de setembro. Teve também o negócio de Bolsonaro em São Paulo. Tinha um carro de som e um paredão que atrapalhou lá. Achou que era de oposição, era do mesmo grupo. E uma confusão danada. Mas aí... a gente sabe também que São Paulo já tem 20 anos que o PT manda também, né? E o prefeito são do PT, ligado ao PT. E agora, esse grupo tem mais 2 ou 3 candidatos lá que é contra. E aí por aí vai, essa confusão danada aí, né? Entre eles lá, e que vença o melhor, que o povo escolha aqueles que possam melhorar a cidade, que chega de tanta mentira nesse país, tanta gente que também... passando a mão no dinheiro público, né? São Paulo tem 12 milhões de habitantes naquela terra ali, e tem muita gente nas calçadas, tem a saúde, precisando de tudo melhorar. Também não tem como melhorar assim de uma hora para outra, né? Tem só 20 anos só, 20 anos que um partido manda, e precisa mudar, gente, é preciso mudar. Vamos ter sinceridade, é preciso mudar, que venha outro aí que possa
mudar a característica um pouco. Ele não pode ficar 20 anos num partido. Aqui na Bahia, a ACM ficou 20 anos. A ACM, aquele que morreu aí, né? A ACM ficou 20 anos. Agora já tem o outro também que já está com 20. Demora demais, moço. É para ser só no máximo aí, um mandato ou 2. Abrir precedente para outras pessoas aí, porque quem paga o preço é os próprios trabalhadores quem paga o preço com toda essa baderna que está aí. Dega o Pai Mundico. O Pai Mundico está certo com o negócio tem o tio dele aqui que é cismado com esses negócios aí. Né? E a gente não tem esse negócio de papo furado, não. Ou vai ou não vai, ou vai ou racha, né? Cadê o negócio do velho aqui? Deixa eu ver aqui. Quem é esse velho aqui? Meus amigos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu andava só dormindo. Aí fui no doutor. Me passou uns exames. Aí, nos meus exames, sabe o que foi que deu? Preguiça. O doutor disse, meu amigo, seu problema é preguiça, eu vou lhe passar aqui um remédio. Aí passou, quando eu chego que vou mostrar os exames de novo, uma enxada, um picareta e um carro de mão. Foi o remédio que passou. Mas se você aí quiser um remédio desse, eu lhe dou um comprimidinho. Cada sorriso uma forma, lembranças do meu coração, sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção, memórias de filme de amor que terminou em traição. Cada sorriso uma flor, lembranças do meu coração, sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção, memória de filme de amor que terminou em traição. Cantando aí uma serestinha bacana, danada, né, Pai Mundinho? Tá vendo a gente aí? Mandar um abraço aqui pra Gilberto, velho. Tá lá vendo a gente, né? Daqui a pouquinho vai papocar lá pra outra live, né, velho? Às 7h30 aí, às 7h30, 19h30 tem a live aí. Do Marcelo, né? Vai ter uma live aí e a gente vai informando aqui pro povo, né? Vladimir Carneiro tá vendo a gente lá na praça também. Padre Pedro Oliveira aí tá vendo a gente aqui no Alto Bonito, Juazeirinho, com Mariana Almeida tá por cá, Padre Jaime Pereira, Zé Pinto tá aí no Rosário, da terra de Cardozinho, né? Tá no Rosário, tá por lá, né, Padre Zé Pinto? É a terra de Cardoso, do velho Zé da Rede aí, tá vendo a gente aí. Com o Padre Albérico tá vendo a gente também aqui, obrigado Albérico pela atenção. Com o Madnesita aqui na Rua dos Barreiros vendo a gente, né, com o Madnesita. A gente estamos aqui travado a numeração das mensagens, mas a gente consegue aqui ver pelo monitor, né? Aqui vai chegando por cá, pelo celular, com Marineuza Santana.
também tá vendo a gente aí, que não é besta nem nada, né? Comadre Jéssica aí em Feira Santana, que é a filha de comadre Nilda Santana, Camila Araújo, a filho do velho, tá vendo a gente aqui, compadre Bernardo, aí nas Goiabeiras vendo a gente aí, né, compadre? Compadre Roberto Moraes, compadre Roberto Moraes tá lá também vendo a gente, mandando a mensagem aqui no Zap Zap, e também tá lá no YouTube, na televisão Zona de... Mandou a foto aqui da área de grande, na televisão, assistindo pelo YouTube, mandando a mensagem aqui pelo YouTube, pelo Zap Zap, né, compadre? A gente consegue aqui ver aqui. Né, compadre Nenê, aí vem a gente, já saiu, né, compadre Nilda? A gente manda um abraço também aqui para o compadre Zé Pinto, já falei para Zé Pinto, Ana Almeida, compadre Rony, aí nas populares, né, Rony? Rony, tá vendo, Rony Santos vendo a gente aí, obrigado pela audiência. E aí tá, gosta do Coité Cultura, né? Compadre Jorge Watt, Juazeirinho, Jorge Watt, tá vendo a gente, Parini, agora o áudio melhorou. Muito bem, compadre Jorge Watt, tá vendo aí? Mundinho do Lamba Rocha, tá vendo a gente? Aí nos Morrinhos, né, Mundinho? Tá descansando aí do final de semana, né? Que a gente não fez nada, mas fica cansado. É isso aí, acabou de cantar uma seresta pra gente aí, interativo aí, pra poder ficar nas lembranças aí. A gente também agradecendo a audiência de cada um de vocês. A gente, no início do programa, saímos do ar por 2 vezes. Transmissão ao vivo não é brincadeira, não. A gente não tem jeito para não ter uma pataquada, né? E a gente vê como é que faz aí as coisas, né? Para poder transmitir. A gente falou aqui um pouquinho sobre as notícias que ocorreu no Brasil no final de semana. Teve aí o desfile de 7 de setembro em São Paulo, né? Comemorando lá a impeachment, pedindo a impeachment do pessoal aí de Brasília, que não posso citar o nome aqui, senão o bambu geme, né, compadre? E teve aí o presidente da República lá desfilando no 7 de setembro em Brasília e aquela coisa toda. Então, os candidatos aproveitando uma ponguinha para poder fazer sua campanha aí, né, no feriadão, né? E teve aí uma polêmicazinha aí com o candidato Pablo Marçal, ele que estava em El Salvador, né, com sua aeronave em outro país vizinho aqui, e chegou umas 4 horas da tarde e foi impedido de subir no trio, né? No trio lá aí da manifestação de Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, né? Mas, segundo as informações, esse pessoal é assim mesmo, né? A maioria, tem muita gente aí que está ao lado de Pablo Marçal, né? Outros não gostam porque diz que ele fala mal de todo mundo, mas porque também nós temos uma imprensa no Brasil que a gente percebe que ela pende para um lado de um partido, a gente percebe isso, né? Só faz perguntas também imbecil. A imprensa, quando pega um cabo que vem com as ideologias melhor, a imprensa parece que é uma coisa assim, que está avisada, que todo mundo faz a mesma pergunta, né? Tem um debate, a gente percebe que 5 candidatos, todos só fazem a pergunta para um candidato que chegou agora, porque ali a gente percebe que é uma panelinha, todos ajudando todos, e ali por ali vai. Então, o Brasil precisa de inovar, o Brasil precisa de inovar. Esses políticos velhos que já estão aí cansados, com a careca de tanto desgostar as pessoas, né? O Brasil precisa inovar. Eu não estou dizendo aqui que ele é o campeão, que esse cara é o nome certo, nem que o Bozo é o errado, mas eu acho que tem que melhorar aí, tem que mudar, porque São Paulo já tem 20 anos, vai fazer na mão de um partido, está na hora de mudar para outro, né? Como aqui na Bahia também. A Bahia já tem 20 anos também, com um partido só, e a gente tem que entender que tem que melhorar, tem que mudar um pouco, para vir gente nova, para poder melhorar essa situação desse país aí, né? Mas aí depende do voto das pessoas. A pessoa, cada um vai para dentro, faça o que achar interessante, e eu só tenho um voto para dar, não posso mudar, mas o cara paga um preço muito caro, né? O pessoal apostaram no governo novo aí, da agora tem 2 anos, mas a coisa não está boa. A inflação está reinada aí, né? Uns querem não sentar, achando que é o culpado da alta dos combustíveis, do gás de cozinha, disso e daquilo, o culpado é a Petrobras, bota a culpa no ministro, bota a culpa no sei nem quê. Não sei que se melhora, quem leva a fama é o governo. Se piora, quem leva a fama é o governo. Então, a gente estamos passando por um momento, o Brasil hoje não está muito bacaninha não, né? O Brasil não está muito bacaninha não com relação a essa parte mesmo de finanças no Brasil, perdendo a credibilidade, confusão o tempo todo nesse país, as redes sociais sendo restriçadas aí, tanta opinião, tanta coisa, e a gente estamos vivendo um momento de talvez um para nesse Brasil, por conta de muita politicagem já se metendo
onde não deveria se meter, se mete na política, onde a política era para se envolver, não se envolve, e com isso o povo paga o preço, é o povão que trabalha, que levanta cedo, é nós que pagamos os preços com os impostos, já subiu o gás de cozinha R$7 de novo, a água subiu aqui R$12 na conta comum, a gente que paga uma taxa, já subiu a energia, e aí vai. Então a gente tem que apelar para vir um governo que possa, né, ou que o governo que esteja, que possa ter consciência e passar mais a melhorar as coisas para as pessoas, de uma forma que, com mais cuidado, né? Eu peço desculpa às pessoas que assistem o Coité Cultura, que eu sei que tem gente de ambas partes, pessoas que é a favor de Lula, pessoas que é a favor de Bolsonaro, que não seja Bolsonaro, que seja outro candidato, que não seja Lula, mas é preciso que tenha consciência que não está dando muito certo não, né? Não está dando muito certo não. Quando olho na parede vejo seu retrato, as lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se aposta de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Depois eu toco essa caipirazinha aqui todinha, eu vou aproveitar que tá comendo um bolinho nesse exato momento com o Palio Alberto, aí nas Guabeiras, fazendo idade nova. Cadê Nara? Nara, chega pra cá, Nara, pra nós cantar os parabéns pro Palio Alberto aí. Comadre Nesita, manda um alô pra ele aí, comadre Nesita, que tá o meu telefone aqui, tá meio surdo, comadre. Eu não tô tendo retorno aqui das informações, né, comadre Nesita? Travou aqui, eu não tô tendo as mensagens que o Palio Alberto assistiu aqui, tava assistindo, mas deu um basta aqui, travou. Comadre Nesita, manda aí uma mensagem pra ele, que eu vou tocar agora nesse exato momento, daqui a pouquinho, né? Nara cantando os parabéns para o Palio Alberto, e o sambinha que ele gosta, viu? Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço por padecer como eu padeço. Prefiro mil vezes que ele mande a morte. É sucesso, né? Da música velha, a música que fez sucesso, coisa boa, a gente mata a saudade, né, compadre velho? Palio Alberto tá fazendo idade nova aí, aproveitar e mandar um alô aí. Quem tá vendo a gente lá em cima no penhasco, com o Padre Zé, que tava mais nivado trabalhando aí, mano, pediu o vídeo lá da moagem, foi, compadre velho? E eu mandei o vídeo pra ele, tá dando uma satisfação que ele apareceu na moagem lá. Virado com os comeiros, né, compadre? O povo gosta das coisas culturais da nossa terra, né, compadre Alberto? O povo gosta. E os meninos de hoje, nasce que é revoltado, não dá benção pai e mãe, deixando contrariar. Não conheço quem era depois, nem o fogo que tem no roçado. Nunca vi um galo cantando, nem o cheiro do milhaçal. Compadre Alberto, eu vou mandar agora aqui os parabéns para o compadre Alberto, e em seguida o compadre Silvano vai cantar aí, também homenageando aí o compadre Alberto, que gosta da cultura, né, compadre Alberto? Tá na Guabeira fazendo idade nova aí.
Todo mundo juntinho que nem beijo. Bora, Naro, canta aí, Naro. Vamos cantar os parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muitos anos de vida. Nossa, me ajuda, eu me esqueci, seu Pedro. Muitos anos de vida. Nossa, seu Pedro. Parabéns, felicidade aí. Bora, Roberto, bora. Hoje é uma data importante. Sei que eu vou sentir recordação. Sei quando eu sair, meus olhos choram de saudade. Chora essa viola em minha mão. Eu canto com essa viola, cantando chula, vou até o fim do mês. Eu canto com essa viola, e essa data se repita muitas vezes. Hoje é o seu aniversário. Tive que puxar por minha mente. Fiz essa chula e tô cantando pra você. Serve pra me lhe dar de presente. Eu canto com essa viola, cantando chula pra satisfazer meu povo. Eu peço a Nossa Senhora que para o ano nós esteja aqui de novo. Hoje deve estar muito contente, cheia de amor e muita paz. Peço que você seja feliz, não como eu, que ontem eu fiz aniversário sem meus pais. Eu canto com essa viola, cantando chula, muita gente me quer bem. Eu canto com essa viola, com muita honra aceite os nossos parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos. Aê, parabéns, muito bem, parabéns. Aproveitar, comer um bolinho, bater uma pilera aí, né? Tem nada melhor no mundo do que essa oportunidade que Deus dá a cada um que está me ouvindo aí, né? Para Roberto Moraes, tudo isso é divino, você aproveitar e viver cada momento da sua vida. O que vale da vida é isso, não adianta lambança, não adianta estar apontando para ninguém, nem querer ser melhor que ninguém, porque a vida, o bom é isso aí, o bom é você aproveitar cada momento, não se estressar, não vale a pena, não vai levar nada daqui, né? Da vida não levo nada, né?
Então não vai levar nada daqui. Quando a gente vem para aqui, quando eu vim para aqui, eu não trouxe nada. Quando eu for, não vou levar nada, né? Exatamente, não vou levar nada, não adianta estar ajuntando tesouro para aqui na terra, para o ferrugem e a traça comer tudo, né, compadre? Se afaste das pessoas que tem mal, tem a negatividade da sua vida, não pilere com essas pessoas que não tem um bom papo, que acha que ele sabe de tudo e não respeita os outros. Que a melhor coisa do mundo é você respeitar o direito do outro, né? Deixar o cara lá do jeito que ele quer viver a vida dele, você faz a sua parte e viver em paz, né? Aproveitar, fazer que nem os passarinhos faz, né? De manhã cedinho levanta, cuida da vida deles, não vive em atrito uns com os outros e vai levando a vida, né? Amanhã é um novo dia, né? E a vida passa, o mundo continua aí, amanhece, anoitece. E o importante é isso aí. Felicidade aí, pai Alberto, velho. Né? Toma um pituzinho se der certo. Se não der certo, toma uma água com limão, né? Com Marinesita. Tá bom também. Tá aí mais com o Marineline aí, mais uns meninos, os netos. E isso bom, bota uma esteira no chão e corta o bolo dividido certinho para um não chorar, outro não apirriar, né? Porque isso que é a realidade, é essa aí, compadre, né? Eu nunca pensei em encontrar o amor da minha vida aqui na bagaceira, mas eu encontrei alguém pra ficar, e além de linda ela é vaqueira. Valeu aí, Gilberto, velho. Compadre Gilberto, cadê eu aqui? Volta pra cá, cadê eu aqui? Vamos adiantar o lado aí. Compadre Gilberto, obrigado pela audiência aí. Gilberto Oliveira Lima, vendo a gente, dizer que agora vai tomar um banho para ir agora assistir a outra live ao vivo lá, né? E muito bem. Compadre Vladimir Carneiro também já está papocando os pés, está saindo aí da praça, né, compadre? Compadre Pedro, obrigado aí. Compadre Pedro Lima, vendo a gente aí no Alto Bonito, em Juazeirinho, vendo a gente. Compadre Jorge Watts também aí de Juazeirinho. Oscar Mascarenha, né, que está aqui no centro da cidade vendo a gente, sempre está cuidando aí, gosta de acompanhar a gente no Coité Cultura, né? Ana Almeida está por cá, compadre Jaime já foi, já escapuliu, né? Zé Pinto, velho, lá no Rosário, né? Cardozinho da Bahia. Compadre Roberto Cardoso também está vendo a gente aí. Roberto Cardozinho, obrigado pela audiência, né, Zé Pinto, velho? Muito bem. Compadre Albino, velho, está no Retiro Holândia, isso aí, né? Domingo, no sábado, a gente vai estar aí no São Domingo, mais o velho do Forró Bodó, Nil Santana, fazendo uma cavalgadazinha aí. O velho vai estar por lá, a gente vai tocar um forrozinho aí no forró da comadre velho aí, né, compadre? Muito bem, comadre Neusita tá vendo a gente aí, comadre Camila, compadre aqui Bernardo, que é o filho de comadre Camila, vendo aí, comadre Jéssica vendo a gente, aí na Feira Santana, obrigado pela audiência, Neuza Santana vendo a gente aí, né, comadre Neuza, obrigado aí por essa gentileza de vocês, suportar aqui nosso bate-papo, né, compadre Jefferson Almeida vendo a gente, obrigado aí, Bizuinha na audiência do Coité Cultura, compadre Munido Lamba Rocha, tá lá tomando um cafezinho, escutou ele cantar a Celestinha, que ele não é beijo nem nada, né, e compadre Cardozinho da Bahia, mandou um imã de estar na estrada, tá chegando, muito bem, né, e a gente vamos aqui descambando, já estamos fechando o nosso horário também, vamos fechar aqui hoje com o pedido de Nil Santana, matando saudade. Filho, quero pedir algumas coisas pra você. Faça um esforço se puder me atender. Teu pai vai precisar de atenção. Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir. Quando você me chamar eu não ouvir, tente entender a minha falta de atenção. Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar e por acaso a minha voz não escutar, é que eu perdi a resistência do pulmão. Filho, se eu ficar me resmungando com tolice, não se preocupe, é o início da velhice, e para isso não existe solução. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que um ser humano envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Filho querido, eu cuidei de
você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que um ser humano envelheça. Comigo é certo que também vai ser